Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado a presença de todos que vão estar conosco nessa noite. Eu preciso agradecer também a toda a parceria do IDOR e o apoio da MSD para esse nosso programa. Hoje, na verdade, nós vamos estar fechando os nossos 4 encontros aí do programa de uniformização de conduta antimicrobiana. Nós já falamos de pneumonia associada à ventilação, falamos de infecção de trato urinário, falamos de infecção de sítio cirúrgico, e hoje nós vamos falar sobre infecção primária de corrente sanguínea. Eu agradeço demais as nossas palestrantes, que são parceiras do nosso dia a dia, aí, tanto na qualidade quanto nas boas práticas e nas práticas de CCIH, nos ajudaram demais durante o período de pandemia, né? Doutora Ana Verena Mendes é coordenadora do Núcleo de Infecto e de Micro da CCIH do Hospital de São Rafael, na Bahia, é diretora médica do Hospital São Rafael e é pesquisadora do IDOR. Tiveram aí grandes destaques durante a pandemia, aí, com pesquisas realizadas nesse hospital. E a doutora Camila Bárcia também é supervisora da CCIH, do Hospital São Rafael, e pesquisadora do IDOR, e para nós vai ser um grande prazer tê-las apresentando esse tema que eu já comentei com vários dos participantes aqui, a importância dele, né? Esse é um dos indicadores que a gente tem mais orgulho quando entendemos Reddor, porque quando comparamos os nossos resultados com os resultados da ANAP, os nossos resultados são bem inferiores, apesar da gente querer perseguir o resultado zero de infecção de corrente sanguínea. Então, é um desafio, muito para algumas unidades, maior para algumas unidades, mas, de uma maneira geral, quando a gente olha todos os hospitais da rede, nós podemos dizer que a gente tem, sim, excelentes práticas nesse quesito, né, nesse indicador que nós monitoramos. Só que para que a gente mantenha essas práticas, a gente tem que ter um esforço enorme. Acho que Ana Verena e Camila vai trazer para a gente muito do dia a dia desse desafio. Eu deixo vocês à vontade para já depois irem colocando no QIA a parte de perguntas que vocês quiserem aí direcionar às palestrantes, porque, como a gente fez nos outros módulos, a programação é que elas façam uma apresentação do tema e depois a gente entre aí para uma discussão. Como estamos entre Reddor, né, fica bem mais fácil discutirmos as nossas práticas e entendermos aí aqueles hospitais que já têm melhor resultado, que a gente acompanha em todos os meses aí no Qualidor. Então, Ana, muito obrigada a você, Camila, de terem aceitado o nosso desafio, a nossa proposta para discutir esse tema, que, como eu disse, para mim é um dos mais difíceis no nosso dia a dia, né? Ainda mais para aquelas unidades que têm uma ou duas infecções e que atrapalha a meta, porque aí as pessoas ficam extremamente tristes, o N é baixo, mas a gente sabe que a maneira de medir é assim, então como tentar de toda maneira que a gente não tenha esses casos de infecção, como perseguir o dano zero, que a gente está fazendo aí um incentivo, inclusive com workshops recentes, trabalhando o tema, e também fechando aqui essa parceria com a MSD, falando de padronização, né, nessas condutas de antimicrobianos, que eu acho que, como todas as outras, os outros encontros, a gente teve aí muita riqueza. Também definimos que nós vamos manter essas apresentações gravadas no canal do YouTube do IDOR, e depois nós vamos informar todos vocês para que vocês possam ter acesso aí, caso queiram relembrar algum conteúdo que foi disponibilizado, tá? Eu vou passar a palavra para a Ana, que vai conduzir aí a apresentação. Mais uma vez, obrigada, Ana. Boa noite. Obrigada, Lideia. É um prazer enorme estar aqui com vocês, um prazer enorme fechar essa parte desse programa. Convidei para me ajudar nessa apresentação Camila, não poderia ser diferente, ela coordena a CCH do meu hospital e a prevenção de infecção de corrente sanguínea, sem dúvida, tem que contar com muitos players importantes aí. Então, a gente começa um pouco falando, nós não temos conflitos de interesse para esse tema, o nosso hospital tem 320 leitos ativos, tem 320 leitos aí na sua capacidade instalada, 277 leitos ativos, é um hospital que tem um número bem importante de terapia intensiva, e daqui a pouco a gente vai entender o quanto a terapia intensiva é importante nesse cenário de prevenção de PCS, e é sabido que quanto maior a proporção de terapia intensiva no hospital, maior a chance dele ter um numerador expressivo de infecções de corrente sanguínea. E a gente também é um hospital de alta complexidade cirúrgica, o que agrega, inclusive, riscos à questão de infecção primária de corrente sanguínea. Fazemos transplantes de rim, transplante hepático,
e transplante de medula óssea. O nosso modelo de acompanhamento de núcleo de prevenção é infecto, micro e CCH. Eu acredito muito nesse modelo. Eu acho que é um modelo que dá muito certo no que diz respeito à prevenção de infecções, racionalização de antimicrobianos e otimização de desfechos. A gente trabalha assim. Essas três partes do conjunto são integradas com reuniões semanais, sessões clínicas, acompanhamento de indicadores, pré-autorização de antimicrobianos de amplo espectro e alto custo e um programa de vigilância de bacteremias que faz com que, diante do risco de IPCS, por exemplo, o núcleo se antecipe, possa se antecipar, depois de sinalizar do médico assistente, inclusive da introdução ou do reescalonamento dos antimicrobianos. Então, eu acho que esse é um modelo de sucesso, por isso eu convidei Camila para me acompanhar e Gorete está aí conosco na plateia. Bom, a gente sabe, inicialmente contextualizando, que 60% das infecções primárias de corrente sanguínea, elas se originam de um acesso vascular. Algumas, como acontece no paciente neutropênico, tem algum início numa translocação bacteriana, mas a grande maioria não. Uma em 4 pacientes que tem IPCR morrerá e tem um custo agregado de em torno de $45 mil por cada IPCS. Então, a gente não precisa aqui, nesse grupo, ostentar a importância do controle da IPCS, porque ele é muito claro para todo mundo. Vamos trabalhar um pouco quais as melhores fontes de acesso da literatura para a gente acompanhar de uma forma simples e bastante objetiva, prevenção terapêutica e controle de IPCS. Entender um pouco melhor os fatores de risco, porque quando a gente entende fator de risco, a gente se foca melhor no problema. Aprender a consolidar os nossos conceitos de diagnóstico bem feito, porque um diagnóstico errado, um falso positivo em IPCS leva ao uso inadequado de antimicrobianos e aumento da resistência bacteriana. Como tratar adequadamente de acordo com a nossa flora e as medidas preventivas, que aí Camila vai alavancar essa discussão sobre o que de fato importa nas medidas preventivas. A gente pode procurar muitas fontes no cenário atual, mas se nós nos debruçarmos com responsabilidade, com profundidade sobre essas 3 fontes aqui colocadas, que são a nossa nota técnica da Anvisa, o Guideline de Prevenção de Infecção Relacionada a Catéter do IDSA e as últimas estratégias da SHARE, a gente vai estar fazendo um bom trabalho. E a gente não precisa ir muito além, porque o que tem no background são os trabalhos que evidenciaram o suporte para essa literatura. E é nisso que eu gostaria que a gente se baseasse, para que a gente fizesse. Aqui já tem muito dever de casa para a gente no dia a dia. Assim como a gente trabalha para a higiene das mãos, estratégias multimodais, para a prevenção das infecções consideradas preveníveis no âmbito dos serviços de saúde, a gente tem que ter estratégias com vários vetores. E esses 3 documentos são documentos norteadores que tanto os microbiologistas, infectologistas e controladores de infecção, eles têm que ter em pauta, decor, para que a gente consiga trabalhar bem esse nosso desafio, inclusive considerado o indicador do Qualidor aí nos hospitais da rede. Ajustando conceitos, a IPCS é a presença de um ou mais micro-organismos na corrente sanguínea cuja origem não está relacionada a um outro foco, mas ela está presumidamente relacionada a um dispositivo, a um catéter. Então, essa é o primeiro conceito que deve estar associada na IPCS, mesmo que ela não esteja inicialmente confirmada. Depois, a gente vai ter o conceito da infecção confirmada como relacionada a catéter, que é aquela que acontece, que além de não ter outro foco, ela acontece em 2 dias consecutivos, sem contar o D1, a partir da inserção do catéter. Então, aí, alinhamentos de conceitos que são super importantes e que, inclusive, norteiam a base do indicador que a gente persegue. Os principais fatores de risco que já estão muito bem postos na literatura envolvem a população
Então, as populações de terapia intensiva são as populações de maior risco, seguidos dos pacientes em hemodiálise, das populações de oncológicos e dos pacientes que precisam, em intraoperatórios complexos, da inserção de um catéter central durante o intraoperatório. Então, este é o foco de nossa atuação principal enquanto CCH Infectologia, de identificação e de prevenção das infecções relacionadas a catéter. Por isso eu falei no início que quanto maior o número de leitos de terapia intensiva de um hospital, mais ele estava sujeito a isso. Entretanto, também se dilui o denominador, e é isso que a Lideia está falando. Por exemplo, no nossa UTI pediátrica, que só tem 9 leitos, uma IPCS é catastrófica. Então, é importante a gente ter muito em mente a concentração dos nossos esforços enquanto controle de infecção hospitalar. Fatores de risco outros, não relacionados às macropopulações, são longo tempo de internação antes da passagem do catéter, a colonização da pele ou do rubi do catéter por bactérias multidroga resistentes, catéteres concorrentes, catéteres de múltiplos lúmens, fatores relacionados ao paciente como prematuridade, especialmente prematuridade extrema, obesidade, neutropenia, nutrição parenteral concomitante, uso de hemoderivados e 2 pontos muito interessantes que dizem respeito a modelo assistencial, que são excesso de manipulação e mau dimensionamento de equipe. É muito curioso porque a gente entende, a gente viu isso na pandemia, que equipe sobrecarregada é igual a aumento de PCS. Isso acontece como um marcador e poderia ser utilizado até pela rede na hora de dimensionamento de head count, que a gente ouve tanto falar, essa questão aí. Porque se um hospital tem boa prática e de repente ele dá uma despencada, ele cai no cenário, tem alguma coisa errada também no modelo que precisa ser focada. Para mim, que ocupo 2 chapéus às vezes, é super importante ver isso como um marcador. E rever, inclusive, modelo de treinamento, modelo assistencial mesmo. Essa história de excesso de manipulação, a gente também vivenciou muito na pandemia. E aí a gente foi obrigado a ter protocolos de, ao entrar no quarto do paciente COVID, o enfermeiro, o técnico de enfermagem também observarem outros pontos, como um catéter que não está fluindo bem, um curativo que soltou, um catéter que está correndo risco de ser exteriorizado e assim por diante. Então, é importante nós termos em mente que não são só fatores relacionados à população ou à terapêutica adequada, mas também fatores relacionados ao modelo assistencial e ao dimensionamento de equipe de acordo com a sobrecarga e com os scores de gravidade dos pacientes. Diagnóstico. Essa é uma pauta muito legal, apesar de saber que o alvo principal das nossas apresentações é a uniformização de antimicrobianos, eu vou gastar um pouquinho de tempo nessa história do diagnóstico, porque isso se envolve diretamente com a adequação de antimicrobianos. Se a gente não diagnosticar corretamente uma EPCS, a gente vai usar antibiótico a mais, na grande maioria dos casos, ou baseada em empirismo, ou baseada num falso positivo que exacerba, em geral, o uso de drogas contra gram-positivos. Então, algumas dicas importantes. O diagnóstico correto, ele permite, primeiro, sairmos do empirismo, depois usarmos uma antibiótico terapia adequada, prevenindo a emergência de resistência bacteriana, reduzindo a mortalidade, reduzindo o tempo de permanência e mudando o desfecho. Então, antes da gente pensar enquanto núcleo CCH infecto micro, enquanto núcleo qualquer que seja de terapia intensiva, em ter mais drogas de amplo espectro, a gente deve se perguntar se os nossos diagnósticos de IPCS estão sendo feitos de uma forma correta, porque é possível que a gente esteja pecando para menos no diagnóstico e errando para mais na terapia. Essa é uma dica assim, que a gente tem que ter muito em mente. Não dá para tratar a infecção de corrente sanguínea, o tema infecção de corrente sanguínea, somente pedindo para ter acesso a dapto, a linezolida, a teicoplonina, a ceftarolina e assim por diante. Antes, a gente tem que pensar
se a gente está com o nosso background diagnóstico eficiente para fazer o diagnóstico adequado. Hemocultura é gold standard. Então, a gente precisa ter hemocultura bem feita e rápida na nossa mão. Isso é fundamental e podemos pleitear isso no contexto da rede. A ideia sempre fala que esse é o lado bom, muita coisa muito pouco individualizada, mas o lado bom é que a gente tem o básico passível de uniformização. Então, isso é super importante da gente ter em mente. Qual a qualidade das hemoculturas da minha instituição? Qual o índice de contaminação das minhas hemoculturas? Porque sem ter isso em mente, a gente não vai ter o controle adequado, a gente não vai ter o controle adequado dos antimicrobianos. Seguindo aí, vamos começar do básico para dar uma repensada. Comece de técnica de coleta. É preciso saber se o nosso técnico está higienizando as mãos, usando o EPI adequado, fazendo a antisepsia correta da pele, se a hemocultura está preferencialmente colhida antes do início ou da mudança do antimicrobiano e preferencialmente por punção venosa. Esses são pontos importantíssimos na adequação das culturas e são muitas vezes negligenciados. Não é incomum a higienização e o uso dos EPIs não estar dentro do preconizado. Não é incomum a antisepsia da pele, que a gente ensina a fazer enquanto CCH, com a passagem, a fricção, 3 vezes do álcool circular, não ser feita. E os dois últimos pontos são ainda mais difíceis de serem atingidos, que é, antes do médico da UTI escalonar o antibiótico, antes do médico da emergência iniciar o antibiótico, colher a cultura. Isso é super importante no nosso dia a dia. E preferencialmente punção venosa. Tem uma meta-análise que está posta aqui nessa referência que demonstrou em mais de 13 mil hemoculturas avaliadas que existe uma diferença de performance em termos de acurácia, se a hemocultura é colhida do catéter ou se a hemocultura é colhida de uma punção. A gente sabe que, especialmente no âmbito da terapia intensiva, nem sempre isso é possível, mas sempre que possível, isso é para ser perseguido. Então, eu chamaria a atenção de todos os itens que, ao auditar, a gente percebe, a punção venosa e não simplesmente a retirada do catéter é uma coisa importante. Volume, outra coisa importante. E o volume faz muita diferença. Tem estudos muito bacanas. Alguns desses slides relativos a Gold Standard de hemoculturas foram gentilmente estendidos pela doutora Gorete Barberino, que é chefe da nossa micro, e ela sempre fala que volume está diretamente relacionado à chance de positividade. A gente não quer exsanguinar ninguém, especialmente crianças pequenas, mas é preciso ter em mente que essa é uma variável, especialmente no paciente adulto, que a gente deve perseguir em termos de volumetria adequada. Outra coisa, uma amostra de hemocultura, que significa uma punção, significam 2 frascos, um par de frascos. Então, é outra coisa que aumenta a acurácia do nosso método diagnóstico. E isso é uma coisa que a gente tem que a gente só abre uma exceção para isso, para crianças, mas para adultos, que é nosso objetivo principal aqui, a gente tem que ter isso em mente, e a CCH tem que descer à beira do leito para ver, sem demonstrar que está fazendo auditorias, e nisso as CCHs são muito exímias nas suas técnicas de auditoria, para ver o que está acontecendo. E tem mais coisas, aqui é o trabalho que eu falei para vocês, muito interessante, do Journal of Clinical Microbiology, em que o volume tem uma relação linear com a chance de positividade das culturas. É igual uma amostra bem coletada de anatomia patológica. E isso a gente deve perseguir nesse aspecto. Aí vem perguntas que eu separei para vocês, que envolvem diagnóstico, como, e hemocultura pareada? Eu vou fazer quando? Obviamente, a gente vai fazer quando a gente suspeita que a fonte de infecção é o catéter. A gente tem técnicas específicas para isso, que eu não vou precisar me deter aqui, mas, por exemplo, fazer antisepsia do hub e aspirar sem desprezar a porção inicial, e Gorete chama muita atenção nisso, essa porção inicial é preciosa também, para a gente ver qual é a flora que está contaminando o lúmen ali do catéter.
E depois ela deve ser sempre acompanhada de uma hemocultura feita por punção de veia periférica. Isso é cultura pareada. As outras coisas que às vezes a gente faz, elas são artifícios outros que a gente usa, mas que não é a cultura pareada clássica gold standard. A gente sabe que tem paciente de terapia intensiva, paciente transplantado, oncológico, que tem falha de acesso. Se isso acontecer, tem alternativas para isso, que a gente até aplica, mas é importante saber que não é o conceito clássico de pareada. Aqui está a situação. O paciente que não tem acesso venoso arterial, o que eu vou fazer? Mesmo que não seja ideal. Pelo menos vamos coletar amostras de lúmens diferentes do catéter, para ter uma ideia de que se essa bactéria realmente está envolvida numa infecção de corrente sanguínea. Mas isso não é cultura pareada. Isso é um outro artifício que a gente usa, porque a gente vive na vida real e às vezes é preciso lançar mão dessas situações. Transporte e acondicionamento. Quantas vezes a gente vê os frascos de hemocultura no balcão da UTI ou no balcão da emergência sem subirem para o laboratório ou descer? Então, eles devem ficar em torno de 2 horas no máximo depois da coleta. E não é para colocar na geladeira e achar que se colocou na geladeira fica tudo bem, porque os bichinhos gostam de calor e a gente quer identificá-los. Então, gente, atenção ao transporte e o acondicionamento. Tudo isso para quê? Para a gente evitar que uma hemocultura positiva seja uma falso positiva, porque a gente não desinfectou a pele, porque a gente não desinfectou o rubi do catéter, porque a gente colheu os 6 frascos de uma mesma coleta, sem o intervalo de tempo necessário, e nós sabemos que esse é o desafio, por isso eu digo que prevenção de PCS precisa de foco nos detalhes pequenos. É mais específico do que uma prevenção de infecção relacionada à sonda vesical, porque tem muitos detalhes relacionados à coleta que impactam no falso positivo. E aí, todos nós devemos perguntar no nosso laboratório de micro qual é o indicador, o percentual de contaminação das nossas culturas. Existem índices para isso no laboratório que variam de 1 a 3% e não deve superar isso, a depender do tipo de coleta que foi feita na instituição. E a gente deve perseguir isso também. Porque se não foi feita uma desinfecção correta da pele, vai acontecer um crescimento de uma cultura por estáfilo coagulase negativo, que pode não ser verdadeiro. E essas culturas contaminadas, elas têm um enorme impacto laboratorial, porque cansam a equipe, fica repetindo, fica tendo que fazer de novo, e o impacto para a saúde, como antibiótico-terapia inadequada, aumento do tempo de permanência e tudo isso que a gente já sabe que acontece quando há uma enorme, um índice que não é apropriado de contaminação de cultura ou de falso positivo. E aí, porque a gente se comprometeu de deixar um tempo bom agradeço que tenha podido falar dessa parte de diagnóstico, porque tudo depende para a gente tratar direito de ter feito um diagnóstico adequado. Senão a gente vai ter uma variação do que a gente está tratando. Na vida real a gente suspeita que tem infecção de corrente sanguínea porque não tem outro foco, e a gente suspeita de que é uma infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter porque tem uma temporalidade com a inserção de catéter de 3 dias ou mais. Então, o paciente tem uma febre ou faz um choque, não tem outro foco definido, internou na UTI por conta de um AVC, por exemplo, e você precisa tratar. Só o que a gente pede é que colha as culturas antes mesmo de pensar em trocar todos os catéteres, que é outro ponto de abordagem que Camila depois vai falar. Às vezes a gente, na primeira febre, troca tudo que é catéter impregnado de antibiótico, PAM, catéter de diálise, e troca tudo. Nesse momento, a não ser que haja uma instabilidade extrema, a não ser que haja choque, instabilidade hemodinâmica, você vai iniciar o tratamento empírico depois das coletas das hemoculturas, conforme a gente combinou, inclusive podendo colher hemoculturas pareadas. E aí é o tratamento empírico a seguir.
Quando chega a hemocultura, a gente tem que fazer o tratamento direcionado, inclusive com descalonamento. Vamos conversar um pouco do tempo de tratamento e de trocas de catéteres, que são o nosso dia a dia mesmo. A intenção era a gente trocar boas práticas e pensar no que não é tão óbvio assim. O tratamento empírico, ele deve ser baseado na flora hospitalar, obviamente nos fatores de risco do hospedeiro, e em geral não tem muita coisa além de tratar gram positivo, especialmente Staphylococcus negativo, Staphylo aureus e enterococo, levedura, especialmente as cândidas e agora muito frequentemente as resistentes a fluconazol, parapsiloses ganhando muita força no Brasil, e os gram negativos. E tem situações específicas em que a gente pensa por gram negativo. Além dos casos de imunossupressão, diabéticos, pacientes submetidos a procedimentos invasivos, aquela situação em que ele já é colonizado por um gram negativo. E aí entra nós sabermos, em primeiro lugar, com o que é que ele já está. Porque como a gente está tratando muito de um cenário de terapia intensiva, ou de um paciente que já é institucionalizado, muitas vezes esse paciente já é colonizado, ou até já está com a antibiótico terapia básica. E você vai escalonar, e vai escalonar conforme o risco. Conforme o risco, se não há risco de gram positivo, de gram negativo, se o catéter é recente, se ele tem pouco tempo de antibiótico terapia, a gente pode começar com a cobertura dos gram positivos, desde que o paciente não esteja chocado. Em todos os guidelines, sempre fala, se o paciente está em choque, se a internação dele não é recente, se ele tem fatores de risco para múltiplas infecções, se ele tem um Candida score alto, a gente começa com tudo e depois escalona. E isso é o que está nas recomendações básicas de terapia empírica para uma infecção relacionada a catéter. O que vai variar, a gente pesar na mão de colocar uma coisa de cada vez, ou colocar os três juntos, são os fatores de risco do paciente e a gravidade do paciente. E nos fatores de risco, a gente já sabe muito bem o que é fator de risco para Cândida. Os fatores de risco para gram negativos estão relacionados a dispositivos invasivos, colonização prévia e muito tempo de internação. E aí a gente vai ajustando, se vai começar com tudo ou se vai escalonando progressivamente enquanto chega a hemocultura. Daí a importância de pedir a hemocultura, de ter uma hemocultura com bastante acurácia. Porque se eu não tenho uma boa microbiologia, eu vou deixar tratamento empírico por 14 dias. Porque eu sequer saberei qual é o bicho que está causando essa infecção. E aí é a pior dos cenários. Quando a gente olha para o guideline do IDSA, que já é um guideline antigo, lá de 2009, mas que está muito up-to-date ainda em muitas coisas, foi um guideline que mudou conduta no mundo inteiro, ele coloca muito claramente que tem dois extremos em que a gente tem que ficar de olho. O extremo em que a hemocultura vem positiva e o extremo em que a hemocultura não é positiva, mas você não acha outro foco. E a febre continua e a instabilidade hemodinâmica continua. E a gente trabalha na vida real com esses dois extremos. E aí, é por isso que o tratamento empírico, ele depende de gravidade do paciente, antibiótico terapia prévia, colonização prévia, e qual é o perfil microbiológico da sua instituição. Baseado nisso, nesses 4 fatores, você decide se vai começar só com uma cobertura para gram positivo ou se já vai associar as demais coberturas. Em linhas gerais, no estado da arte, a gente começa com uma cobertura para gram positivo e gram negativo, cobrindo inclusive germes hospitalares, micro-organismos hospitalares, e depois avança para uma cobertura antifúngico, a não ser que o paciente já esteja sobre antibiótico terapia. Isso é o que a gente pode conversar depois, as grandes variações. Quando a gente fala de cobertura, desculpa o erro de digitação aqui, cobertura para gram positivo, a gente trabalha muito com glicopeptídeos, teico e vancomicina, usamos muito pouco vanco na rede, mas teicoplanina, alinezolida, daptomicina e algumas novas drogas que não demonstram um efeito melhor do que essas anteriores.
Nas coberturas para Gram negativo, que estão indicadas em quadros de choque séptico ou em situações de colonização prévia, catéter infemoral, sepse, neutropenia, a gente tem nas recomendações dos guidelines a sugestão de uma droga contra Gram negativo de amplo espectro ou associação de duas drogas. E aí vem a velha história, será que cabe o carbapenêmico no uso empírico? Já que a maioria dos gram-negativos causadores de infecção de corrente sanguínea em pacientes hospitalizados, eles podem ser resistentes ao carbapenêmico, depende muito do percentual de SBL ou de carbapenemase resistentes que você tenha na sua instituição. Por fim, a cobertura de leveduras, em geral, em todos os trabalhos, é recomendada com uma equinocandina. A gente sabe por quê. A maioria das cândidas nosocomiais que causam infecções relacionadas a catéteres são resistentes a fluco, e a equinocandina tem uma boa atuação em biofilme. A gente ainda está falando de tratamento empírico, de quando usar cada cobertura. A cobertura de gram positivo sempre entra, a de gram negativo entra conforme risco, e a de leveduras entra conforme risco. E aí chega a nossa cultura, que deve ser o mais rápido possível, porque assim como na sepse, aqui tempo é vida, e mais do que isso, muda desfecho a adequação do esquema antimicrobiano. No São Rafael, a gente trabalha com um time de bacteremias, o laboratório da microbiologia sinaliza para o time que tem uma hemocultura positiva de X paciente, que pode estar em qualquer lugar do hospital. A pessoa de sobreaviso nesse time vai a este lugar e aí a gente já sabe se é um gram positivo, se é um gram negativo, ou até já teve a identificação da bactéria. E a gente faz já ajustes in loco, antes mesmo de saber todo o antibiograma, para não deixar um paciente descoberto e, eventualmente, para escalonar, caso ele esteja só coberto para gram positivo, por exemplo, ou um paciente que estava com teico e meropenem, ou com linezolida e meropenem, e de repente vem um fungo, vem uma levedura. Não é incomum isso acontecer. E a gente tem que ir rápido para iniciar todo o programa de controle e de tratamento das candidemias relacionadas a catéteres. Aí a gente entra nas especificidades dos micro-organismos. Se eu identifiquei já, no meu tratamento direcionado, um Staphylo aureus, essa é uma situação em que a remoção do catéter é mandatória. E isso muda desfecho. O tratamento, em geral, 14 dias, o ecocardiograma sempre recomendado, e a gente estende o tratamento por até 6 semanas se identifica algum desses fatores. Um catéter que não pode ser removido por falência de acesso, o imunossupresso, diabético descompensado, válvula prostética, tromboflebite, infecções metastáticas, endocardite. Então, não é toda infecção de catéter que a gente vai tratar só 7 ou 14 dias. Algumas a gente vai procurar complicações, e no caso do Staphylo aureus isso é mandatório, para que a gente trate pelo tempo adequado e evite que o paciente volte para o hospital com quadros de infecções metastáticas, osteomielites de coluna, infecção de sistema nervoso central e assim por diante. Se é um coagulase negativo, a gente entra no remover o catéter sempre que possível. Isso é fato. Sempre que possível, remover o catéter vai nos ajudar em quê? No tempo de antibiótico. A gente vai estar mais autorizado a tratar menos tempo. E no caso da coagulase negativo, se a gente tira o catéter, a gente pode tratar 5 a 7 dias. Entretanto, se o catéter não pôde ser removido, a gente tem que estender o tratamento. Então, observem, isso a gente vai ver para os outros micro-organismos também, que o tempo do antimicrobiano depende da minha performance, de ter conseguido tirar o catéter ou não. E outra coisa, se a gente se debruça sobre o guideline da GSA, a gente vai ver que todos os casos em que ele não tirou um catéter por uma falência de acesso, ou porque tinha risco de passagem de outro catéter, ele tentou fazer uma lock terapia, que é tema de um outro simpósio, é tema de um outro encontro. Quando é que a gente faz lock terapia? Quando é que a gente tenta salvar esse catéter efetivamente? É outro ponto de discussão.
Se eu tenho enterococo, a recomendação é mista, é parecida com a do estáfilo, porque sempre que possível eu tiro o catéter, mas por outro lado eu busco também situações de gravidade, como endocardite, tromboflebite, infecções à distância. Ampicilina é a droga de escolha para enterococo sensível. No nosso hospital a gente usa ampicilbactam. E se o enterococo é resistente, glicopeptídeo, julinesolida, daptomicina, de acordo com a recomendação da CCH. A gente guarda muito dapto no São Rafael para enterococo, porque a gente teme muito aí VRE, mas isso depende de cada situação. 7 dias se o catéter pode ser removido e a gente estende no caso do catéter não ter podido ser removido. Os gram-negativos chamam a atenção uma coisa. Se ele persiste com sinais de sepse, se ele não evolui da mesma forma, começamos o tratamento, identificamos o agente, primeiras 24, 48 horas, o paciente persiste com bacteremia, ou ele mantém a situação de choque séptico, necessidade de drogas vasoativas, também precisamos tirar. E, em geral, no tratamento empírico, a gente coloca 2 drogas, especialmente se o paciente for colonizado por germes multi-R. E aí depende de cada situação, de cada instituição, que são associações de carbapenêmico com aminoglicosídeo, associações de tigecyclina. Os esquemas são muito variados nesse sentido, ou eventualmente já ir direto para uma polimixina. Cândida, assim como Staphylo aureus, sempre retirar catéter. E aí entra a recomendação das culturas seriadas, da busca de candidemia de focos de cândida à distância, de candidíase invasiva, no caso da candidemia persistente, e do tratamento por 14 dias após a última hemocultura negativa. Para resumir, sempre que possível, a gente vai recomendar retirar o catéter, porque com isso a gente encurta tempo de antimicrobiano e diminui risco de infecções à distância. Quando não for possível, gostaria muito, para a gente não se estender aqui, que vocês observassem o que se faz quando os catéteres permanecem, porque na maioria das recomendações se faz lock terapia com terapia sistêmica. E lock terapia não é fazer o antibiótico pelo catéter. Lock terapia é fazer uma infusão prolongada de antibióticos via catéter para preencher o lumen do catéter e ele ficar em contato com o antibiótico por 12 horas, em geral overnight, e também fazer uma terapia sistêmica com antimicrobiano. Então, erroneamente, às vezes, igual às vezes a gente fala de cultura pareada sem ser, a gente acha que lock terapia é só fazer aquele antibiótico 4 horas, 2 horas, 1 hora via catéter. E aí a gente não está fazendo lock terapia, que é o que a maioria dos guidelines recomendam quando o catéter precisa ser mantido. A gente vê muito esse cenário em pacientes que receberam múltiplos acessos, pacientes com tromboses sistêmicas, vivenciamos isso na COVID, pacientes oncohematológicos que fizeram quimioterapia. E aí vem uma pergunta, e o novo catéter? Tudo bem, é melhor tirar o catéter, vamos tirar o catéter. E agora? Eu faço o quê com o próximo catéter? E fiz questão de trazer esse slide para a gente pensar sempre nisso. E os nossos médicos da terapia intensiva do São Rafael, a gente recentemente eu fui visitar uma UTI e eu perguntei assim, você trocou o catéter? Você trocou por qual? Um catéter venoso de curta permanência, doutora, porque eu não queria contaminar um novo PIC, já que a IPCS não está controlada. E é isso aí. A gente, idealmente, deve manter o paciente sem acesso central por 48 a 72 horas, mas a gente sabe que isso é Alice no País das Maravilhas, que isso não dá para acontecer na grande maioria dos casos. Pelo menos, passar um catéter de curta permanência. A gente não deve passar PICs ou catéteres impregnados na vigência de infecções de corrente sanguínea. Um catéter de PIC custa R$1.000 e tantos, ele não cabe nem na nossa diária global. E o catéter impregnado menos ainda. Então, a gente vai passar esse catéter na hora que ele tiver pouco risco de ser perdido em 48 a 72 horas. Senão, a gente vai ficar pondo o catéter, tirando o catéter. Então, nessa fase, o melhor são os catéteres de curta permanência. As exceções sempre consideradas. A gente sabe que tem exceções. Que tem aquele paciente que não tem mais subclávia ou jugular.
E exceção vale para a gente pensar nela, mas não tornar a regra uma exceção. Então, essa foi a minha parte, que era falar um pouco para vocês de diagnóstico correto e de tratamento direcionado e de não ficar fazendo do catéter um objeto descartável, especialmente esses catéteres bacanas que a gente tem disponível. E agora eu queria passar para a Camila, braço direito nosso naquele triângulo que a gente falou para vocês de infecto micro CCH, para falar o que, de fato, de todas aquelas listas de medidas preventivas fazem diferença no dia a dia da CCH e no dia a dia de vocês. Vai aí, Camilinha, obrigada. Eu passo para você. Tá, joia. Bom, boa noite a todos. Obrigada, Lidéia, pelo convite. Desafio falar depois de Ana Verina, mas vamos tentar. Ana esqueceu de contar que quando a PIC é pedida com a hemocultura positiva, eu não deixo, né, porque eu pré-autorizo todas, né, Ana? Então, faz parte, né, do papel da CCH aí também nesse controle, nessas pré-autorizações. Mas pode passar, Ana. Bom, basicamente, e vocês todos devem lembrar, eu espero que tenhamos muitos controladores de infecção e infectologistas na sala. O que é que a gente tinha até então? A gente tinha um protocolo do CDC de 2011, a gente tinha um protocolo com pequena alteração de 2017, só relacionada ao curativo com clorexidina. A gente as medidas preventivas da Anvisa, e o guideline de 17 também, e o guideline do SHEA de 2014. Né? E agora, esse ano, saiu o novo guideline do SHEA, né? Na verdade, é do SHEA junto com a APIC e o IGSA, né? Também fazendo parte da discussão do guideline a Joint Commission e o CDC, né? Então, tá bem bacana, mas com alguns pontos para a gente ter atenção, porque a gente tem que usar a parte crítica também de algumas considerações. Bom, os primeiros pontos são, esse guideline está dividido em quais são as medidas que são essenciais. Essenciais é o básico, que não pode faltar, né, que a gente tem que garantir. E algumas medidas adicionais, medidas que a gente não deve fazer, e questões que não estão resolvidas, né? Logo de início, ele traz algumas questões, né, principais mudanças do guideline de 2014 e em comparação com esse agora de 22, né, o que é que a gente tem? A parte de pomada de microbiana em hemodiálise, ela saiu de medidas essenciais por ser prática específica para a população de hemodiálise, de catéter de diálise, ele foi para práticas adicionais, né? Existe evidência do uso da pomada antimicrobiana utilizada no sítio de inserção do catéter. A questão das tampas de antisséptico, né? Então, tem algumas questões interessantes que eu vou me debruçar um pouquinho lá na frente, né? Ela aparece como uma medida, uma prática não essencial, isso é importante colocar, porque embora tem alguns estudos com evidência, onde traz uma evidência de alto nível, ele não consegue demonstrar superioridade relacionada à desinfecção manual, né, com o antisséptico, seja com o suave de álcool 70 ou o suave com clorexidina. Existência de equipes infusionais, ele também traz como uma prática adicional, né? Você tem equipes específicas para passagem dos catéteres, e fixação sem sutura, né? Fixação do catéter com dispositivos sem sutura, que não tinha sido discutido na edição anterior, e agora ele traz como uma medida adicional. Pode passar, Ana. Eu vou estar trazendo aqui um pouco, falando um pouquinho item a item, né? É um sumário, mas eu vou estar tentando ser o mais objetiva possível, né? Então, trazendo aqui as práticas que são essenciais. Elas são básicas, a gente tem que garantir. Então, antes da inserção. Então, prover uma lista, né, para que a gente, com as indicações, quais são as indicações de catéter, né? Para que isso evite, né, que as pessoas passem catéter de forma inadequada, sem indicação. É uma medida de qualidade de evidência baixa, né? O segundo, super importante, é exigir educação e avaliação de competência da equipe dos profissionais de saúde que estão envolvidos na inserção, no cuidado, na manutenção desses catéteres, né? Ele desdobra um pouquinho relacionado a incluir, dentro desse treinamento, dessa habilitação,
ele saber o uso do catéter, a indicação do uso do catéter, das medidas de inserção, das medidas de manutenção e das estratégias gerais de prevenção da infecção, que a instituição certifique que todos os profissionais de saúde envolvidos na inserção e manutenção, eles concluam uma prática, um programa de habilitação, um programa educacional com todas essas práticas essenciais, a necessidade de retreinamento periódico, né, avaliação periódica do conhecimento dessa equipe, e uma questão até polêmica, mas eu acho que até o caminho a questão da Joint Commission, a gente pensa muito em o profissional tem que provar que ele é habilitado, que ele pode fazer cirurgia robótica, mas por que não a gente ter garantia de que ele está apto e habilitado para passar um acesso central, né, de que ele conhece a técnica correta e que ele utiliza a melhor prática. Uma outra questão, sempre está reeducando a equipe quando tem algum tipo de mudança de tecnologia. Exemplo, uma mudança de um conector valvulado, algum tipo de mudança de técnica, para que a equipe esteja sempre atualizada na melhor prática. E, se for possível, né, usar o treinamento com simulação realística para estar treinando a inserção e a manutenção do catéter. O terceiro item é um item que eu queria refletir um pouquinho sobre ele, né? Ele traz a indicação de banho com clorexidina para toda a população de UTI acima de 2 meses, de banho diário. Ele traz a evidência como alta, ele traz como referências 4 estudos, ensaios clínicos randomizados, porém existe ensaio clínico randomizado que não demonstrou diferença. E quais são meus 2 pontos de atenção? O primeiro deles é que a gente não monitora resistência ao uso, mecanismos de resistência, a gente não tem como quantificar, né? A gente não testa a resistência à clorexidina, né? E você tem a indução de resistência à clorexidina por são dois genes, são plasmidiais, né? O CoA e o CoA-B, né? Que você tem até um estudo que aconteceu no Rio de Janeiro, que mostra aí uma taxa de resistência à clorexidina, então isso é uma preocupação, porque não existe vazio ecológico, então se eu faço pressão seletiva, alguém resistente vai ocupar aquele espaço, isso é uma preocupação. Então, a gente usa a clorexidina, hoje é o nosso principal antisséptico que a gente usa para desinfecção de pele, para descolonização, para prevenção de infecção de tecido cirúrgico, os curativos com clorexidina, os catéteres impregnados. Então, é uma preocupação e isso é uma questão não resolvida, não se sabe o impacto disso, né? E por serem genes de transmissão plasmidial, a possibilidade de o mecanismo de resistência são bombas de refluxo, de você estar expandindo para diversas bactérias através dessa troca, né, plasmidial, é uma coisa importante, né, que a gente ainda não consegue entender o que pode acontecer. O segundo ponto é que não se sabe exatamente se você estiver usando o catéter, o curativo com clorexidina, se faz diferença você dar o banho, ou o contrário, se você dá o banho diário, se faz diferença usar o curativo impregnado. Então, isso é uma questão também não resolvida. Então, quando você olha os guidelines anteriores, eles falam de população específica, talvez tenha um caminho do meio para a gente avaliar e ter um pouco de parcimônia nesse uso irrestrito da clorexidina. Esse é um ponto de atenção. Em relação à inserção, na etapa de inserção, a questão de você ter o nosso checklist, né, com as medidas, o nosso bundle de inserção, mas não apenas ter o checklist, mas que ele seja aplicado não apenas como informalismo, que ele seja aplicado de verdade, né, acompanhado, então pode ser acompanhado a passagem por um enfermeiro ou por outro profissional de saúde, o mais importante é que ele conheça as boas práticas e que ele funcione como barreira, então que ele se sinta empoderado, né, para que ele interrompa o procedimento a qualquer momento em caso de uma quebra de barreira. Então, não apenas o formalismo do preenchimento do checklist, mas a aplicação dele de forma adequada e que ele funcione de verdade. É uma evidência de qualidade a gente já pegou, gente, uma situação em que o pessoal estava preenchendo o checklist depois da passagem do catéter, para compor mesmo.
Então, a gente tem que dizer que o checklist, como formalismo, é melhor não ter, porque ele serve de base até para a CCH evidenciar se numa IPCS houve quebra de prática. Então, se não dá para fazer porque está sobrecarregado, não faz checklist. É melhor do que fazer faz de conta, nesse caso. Higienizar as mãos antes da inserção do catéter, manipulação do catéter, né, uma evidência de qualidade moderada. O sítio de subclávia como sítio preferido é uma mudança também que teve nessa versão, na outra ele fala evitar femoral, nessa ele diz prefira a subclávia, é óbvio, existem questões de paciente, a gente tem que pensar risco-benefício, né? Por exemplo, eu não vou passar um catéter de hemodiálise em uma subclávia para não ter uma estenose, existem questões específicas do paciente que devem ser avaliadas. Ter os kits de passagem, isso ajuda demais, porque vindo o kit completo com as escovinhas para fazer a degermação, a clorexidina, a luva estéreo, o campo, tudo que precisa para que você faça a passagem do catéter com a barreira máxima, isso ajuda de que ele seja passado da forma adequada. Uma questão que ele traz também nova é a questão da punção guiada por ultrassom. Uma atenção que tem que se tomar redobrada relacionada a isso é o risco de uma quebra de técnica na hora do uso do ultrassom. Então, existe o benefício em relação à redução aí de eventos não infecciosos, o catéter, com a punção guiada para femoral e para jugular não está bem clara para subclávia, mas a questão do cuidado estrito no cumprimento da técnica para você não quebrar a técnica séptica. O uso da clorexidina, né, alcoólica para preparação da pele, lembrando uma mudança também, se você olha as medidas preventivas de 2017 da Anvisa, ele fala clorexidina acima de 0,5%. Agora ele trata claramente clorexidina 2%. Então, atenção aí com a concentração. Após a inserção, Ana já falou sobre isso, né? Que dimensionamento de equipe é uma coisa importante, né? Então, dimensionamento de equipe de enfermagem por paciente adequado é algo de alta evidência, de qualidade de evidência. Em relação, como eu já falei também, o curativo com clorexidina, lembrando sempre para maiores de 2 meses, e aí aquela questão, o banho com clorexidina junto com o curativo com clorexidina, isso não está muito claro, o banho diário. Para catéteres não tunelizados e crianças, a troca, né, isso é antigo, a troca do curativo com clorexidina a cada 7 dias, ou obviamente se ele estiver sujo, se ele estiver com sangue, úmido, etc., e se for o catéter o curativo com gás, ele deve ser trocado a cada 48 horas, ou antes, se estiver sujo, com sangue, etc. Evidência moderada. A questão super importante da desinfecção dos hubs e dos conectores valvulados, a antissepsia antes, né, de acessar esse catéter. E super importante, remover os catéteres sem indicação. E para ficar bem claro para vocês, trocar catéter por PIC, catéter central, por PIC é a mesma coisa, PIC é um acesso central. Os trabalhos não mostram diferença relacionada à taxa de infecção. Então, vou desinvadir o paciente, vou passar uma PIC. Você não está desinvadindo o paciente passando uma PIC. Você está trocando um acesso central por outro acesso central, com o mesmo risco de infecção. Isso é super importante. Uma coisa nova também, e aí a gente vai ter que esperar, obviamente, eu não sei quando é que vai ter a atualização do guideline, né, do medidas preventivas da Anvisa, é que ele traz para equipos de infusão contínua. Lembre vocês, quando a gente tem equipe de infusão contínua, que não é para sangue, nem hemoderivado, nem solução lipídica, nosso padrão de troca é 96 horas. Ele traz um padrão de troca para infusão contínua, que não seja hemoderivado, infusão lipídica, de até de 7 dias. Mas isso a gente tem, obviamente, que aguardar provavelmente a atualização da Anvisa nesse sentido. Pode passar, Ana. Ana? Isso.
Então, eu falei um pouquinho das medidas que são essenciais. Agora eu vou falar um pouco das medidas que elas são medidas adicionais, né? O que é que tem medidas adicionais? São medidas que não têm tanta qualidade de evidência, ou que elas estão específicas e têm um benefício para uma população específica ou para uma situação específica. Então, no caso, como eu falei, do uso como a Ana falou, o uso do antibiótico logoterapia para catéter venoso de longa duração, né? Isso aí é uma situação para uma população específica, né? E deve guardar muito cuidado, porque a gente não sabe direito a questão de o que é que eu preciso associar a concentração dessas drogas e o risco de indução de resistência. O uso de catéter impregnado com antibióticos. Isso é bem interessante, porque se vocês olharem nas medidas preventivas da Anvisa de 2017, ele traz como evidência 1. E aí, esse guideline, ele retorna lá para 2011, 2014, onde ele diz o seguinte, que o catéter impregnado ele deve ser utilizado em situações de pacientes de alto risco ou em situações e setores onde, depois de tomadas todas as medidas, eu mantive ainda uma alta taxa de infecção. O que é que ele traz na discussão? Que os trabalhos com os catéteres impregnados foram antes das disseminações dos bundles. Os bundles de inserção e manutenção, eles não estavam tão disseminados quando essa tecnologia foi testada nos ensaios clínicos. Então, não está muito claro o real benefício se eu já tomei todas as minhas medidas básicas e eu tenho dados, indicadores baixos de infecção de corrente sanguínea naquela unidade. Qual é o real benefício dessa tecnologia? Uma outra coisa, a questão, como eu já falei, dos times de inserção de catéter, né, evidência baixa. Para a população específica de diálise, né, o uso de RTPA para essa população, para o catéter de hemodiálise semanal. Já falei do uso da pomadinha também para o catéter de diálise, no sítio de inserção. E a questão, né, tão em moda das tampinhas antissépticas, né? O que é que se traz? Ele traz como uma medida adicional, né? Como eu falei, não existe trabalho mostrando superioridade em relação ao uso da fricção, né, com o antisséptico, e também não está definido, isso é uma questão não resolvida, que caso não haver necessidade, exemplo, eu estou com a tampinha, não precisar fazer a fricção após a retirada da tampinha para fazer o medicamento. Então, isso é uma questão não resolvida. Quais são as questões que eu não devo fazer? Não usar profilaxia antimicrobiana para catéteres de curta permanência e não usar profilaxia antimicrobiana na inserção de catéter tonalizado ou enquanto esse catéter estiver em cinto. E, obviamente, não fazer troca rotineira de catéter venoso central, né? E não fazer troca rotineira de catéteres arteriais. Isso eu não devo fazer. Não devo rodar catéter. O catéter está antigo, vamos rodar catéter. Não existe isso. Questões não resolvidas. Como eu falei, o uso... tem uma questão interessante. Os conectores valvulados. Qual o papel dele, de fato, na redução de infecção? Ele já tem um papel bem estabelecido na redução de acidentes pérfuro-cortantes. Mas em relação à redução de infecção, principalmente quando eu estou usando infusões contínuas, né, qual o benefício desse dispositivo? Fazer vigilância dos outros tipos de catéter. Então, fazer vigilância sistemática de catéter periférico arterial, catéter periférico venoso. Qual o risco da utilização qual o risco-benefício do uso dos curativos transparentes sem clorexidina. O impacto do uso dos produtos baseados em clorexidina, como eu já falei, na resistência à clorexidina. Os dispositivos que não faz sutura, né, fixação sem sutura. Algo aqui bem específico, catéteres umbilicais impregnados com zeolito de prata, né, para a população, para os neonatos pré-termo. E como eu falei, a necessidade de eu fazer a desinfecção
mecânica do conector após retirar a tampinha com o antisséptico. Então, são questões não resolvidas. Pode passar, Ana. Ana? É isso aí, eu já falei, na verdade, é só trazendo o que mudou, né, das medidas, o que ele traz aí de maiores mudanças relacionadas às medidas essenciais, a gente já comentou, pode passar. E aí, a questão da criação da cultura, né, a cultura organizacional, né, acho que nada mais multi do que a prevenção de infecção primária de corrente sanguínea, a Ana falou, são tantos detalhes, né, e uma estratégia da criação da cultura, né, o que eles falam dos 4 E's, nesse caso em português são 3 E's e um A. Então, engajar, né, se fala muito na questão da criação, de terem os campeões, né, os defensores, isso funciona no início, né, você ter tanto na ponta quanto na alta liderança, esses defensores, esses campeões, mas você não consegue manter sustentado se você não conseguir engajar todas as partes interessadas. Educar, né, tanto os profissionais de saúde, os cuidadores envolvidos e os pacientes, né, pensando no paciente no centro do seu cuidado, relacionado às medidas de prevenção de infecção de catéter, então relacionados à indicação adequada antes da inserção, o uso das precauções de barreira completa no momento da inserção e avaliação diária da necessidade do dispositivo. A parte de executar, né? Então, uma lista de verificação para avaliação, como a gente já falou, da competência padronizada de quem está passando esse catéter, né? Se os procedimentos estão sendo realizados os cuidados de manutenção, né, da forma adequada. Além disso, a educação do paciente e da família, de forma apropriada, lembrando que algumas vezes esse paciente ele vai para uma transição com o catéter, seja para uma assistência domiciliar, né, seja para uma assistência ambulatorial, uma oncologia ambulatorial, seja para uma hemodiálise, né? Então ele tem que participar do cuidado desse catéter. E a parte de avaliação, né, a gente tem que medir, né? Então, fazer auditorias de processo, as avaliações de resultado, se comparar e tá dando feedback. A gente tem que disseminar, né, através, seja das reuniões, né, hoje uma reunião super importante que a gente tem, a reunião onde a gente está mostrando nossos indicadores do Qualidol, uma reunião aberta, né, onde é estimulado todo mundo a participar. É um momento onde a gente está divulgando os nossos resultados e o que a gente está fazendo de ação, é um momento super importante na instituição. Então, feedbacks através de pôsteres, relatórios, gráficos, feedback da performance daquele profissional, né? Então, acho que era isso. Ana, você quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que é por isso que a gente gosta tanto desse tema. É um tema que fala muito do termômetro da instituição. Infecção primária de corrente sanguínea talvez seja dos indicadores de infecção hospitalar o que mais fala do termômetro. Fala de treinamento, fala de auditoria, fala de material, fala de dimensionamento de equipe, fala de performance de mão de antimicrobiano, diagnóstico correto. E muitas vezes nos guidelines a gente vê que se preocupa muito com a terapia adequada, mas não tanto com o diagnóstico correto e as medidas preventivas. Lições de casa, sempre fica pertinência na indicação, perguntar nos safety hurdles, nas visitas diárias da UTI, precisa manter o catéter e das unidades abertas principalmente, cuidados no pré, no intra e no pós-passagem, acurácia do diagnóstico das hemoculturas, gastem tempo com a sua micro, porque com isso você terá mais respaldo de uso correto, eficácia do tratamento. Essa é uma figura de malabarismo aí que às vezes fica na frente da Fonte Nova quando tem jogo do Bahia e a gente tem que rodar os pratinhos e pensar em todas as possibilidades. Foi por isso que a gente escolheu fazer infectologia no âmbito hospitalar, controlar a infecção, ser gestor, ser microbiologista, ser diretor de qualidade de 60 e tantos hospitais. Então, é porque a gente quer mudar cenário. E pense num cenário que vai ao máximo detalhe, porque vai ao detalhe do curativo, abordagem de infecção relacionada a catéter.
Esse é o nosso time, um time queridíssimo, a doutora Camila aqui, a doutora Gorete, que é micro, a nossa turma da Infecto do hospital, a gente que compõe esse núcleo de Infecto, Micro e CCH e que tenta fazer certo. E ninguém põe pique lá no hospital sem passar pela aprovação da CCH, caso tenha uma bacteremia aí presente. Camila realmente não deixa, a chave está com ela. E todo mundo nem me pergunta, nem passa para a diretora médica, porque sabe que se travou antes, o pique não vai adiante, exceto se for numa câmara técnica de exceções. Então, gente, muito obrigada, Lidéia, mais uma vez, foi uma honra poder fechar esse módulo e a gente está aqui para continuar com você. Obrigada, Ana. Obrigada, Camila. Excelente atualização. Já fiquei aqui até pegando colinhas para o nosso dia a dia, para as buscas das nossas visitas. E acho, Ana, que você falou muito bem. Esse é um dos melhores indicadores para a gente mostrar a nossa qualidade técnica, né? Porque ele é difícil, ele é multidisciplinar e ele está mais na nossa competência, porque quando a gente fala de PAV, não depende só do nosso cuidado, né? Tem muitos fatores do próprio paciente que interferem na pneumonia associada à ventilação. Infecção de corrente sanguínea está mais no nosso domínio, e é um trabalho de time, sim, e é um trabalho de time onde todo mundo é importante, né? Porque cada um que vai cuidar daquele acesso fazendo uma medicação também é responsável pela prevenção, né? Quando a Camila coloca as medidas de prevenção, especialmente relacionadas aos bandos, eu acho que a gente tem que relembrar muito isso. É uma prática simples, fazer avaliação diária ali, tanto no momento da inserção, como vocês citaram, mas desde que eu tenha tempo para isso, porque não é para preencher um checklist, concordo plenamente, é para que a gente possa lembrar ali de todos os momentos importantes daquela passagem do catéter, mas principalmente do nosso dia a dia. A gente vê que a maior causa das análises críticas que chegam para nós é quebra de barreira no dia a dia, né, na manutenção do catéter. Então, esse é um momento importante e é um momento muito multidisciplinar, porque todas as pessoas que estão envolvidas ali, eu achei ótimo quando você cita a questão do headcount, que eu tenho discutido muito isso. Discutir headcount sem avaliar perfil de paciente não dá, porque não é uma matemática simples, né? Eu dependo do perfil do hospital, eu dependo do percentual de leitos que o hospital tem de alta complexidade, e mesmo comparando dois hospitais de perfis semelhantes e com o mesmo número de leitos, eu ainda tenho a complexidade do paciente, né? E aí, quando a gente vai para essa prática de cuidado do catéter, isso fica muito claro. Outro ponto que eu queria realçar, e vou passar para as perguntas que a gente já tem aqui, mas você falou lá no início a importância da interface do serviço de controle de infecção com o laboratório, e eles entenderem, e com a UTI ou o local onde esse paciente tem o catéter inserido, né, e usado, porque o laboratório muitas vezes não entende que ele é parceiro nessa prevenção, né? E quando a gente busca lá as contaminações de hemocultura, eu não posso achar nem normal acima de 3, mas muito menos quando eu tenho 0, né? Tem alguns laboratórios que falam com a gente, não, aqui eu não tenho contaminação. A gente também fica questionando aí se esse nosso sem contaminação é um bom número, né? E aí, Ana, eu vou passar então para as perguntas. A primeira que a gente teve aqui foi do Fred Orlando Dias, que ele pergunta, no nosso protocolo da rede, o que a gente deveria pedir? 2 a 3 hemoculturas na suspeita de infecção? Fiquem à vontade aí para vocês trabalharem a resposta. Então, acho até que Gorete está na plateia, se ela quiser completar depois, pode completar no chat. Mas a gente, na literatura, a gente não observa benefícios de 3 ao invés de 2. Então, é por isso que a gente fechou o protocolo, e assim está na maioria das recomendações, que a superioridade de 3 frascos não é maior do que a de 2 frascos, desde que a gente colha os 2 direito, e não simplesmente aspire 20 ml na seringa e coloque em 2 frascos no mesmo momento, que é o erro mais comum. Então, desde que de fato vocês escolham 2 frascos com 20 minutos de intervalo, preferencialmente de 2 sítios diferentes, 2 frascos são os suficientes e não tem inferioridade em relação a 3. Desculpa, gente. Eu vou emendar uma outra pergunta aqui de Serafim Gomes, que fala, quando valorizar a hemoculturas positiva por SCN? Ah, meu Deus, meu siglário. Me ajudem aí, gente. Deve ser SCN, status né? negativo. Ah, sim, desculpa, faltou o siglário aqui. O que vocês, quando valorizar a hemocultura positiva, então, por staff? Então, o motivo principal da gente ter gastado tempo com
com a parte de diagnóstico, a gente vai valorizar sempre que tiver uma suspeita, primeiro, e por isso a gente não faz hemocultura sem uma suspeita de infecção ativa. Primeiro ponto para valorização. Segundo ponto para valorização, se as coletas foram feitas de forma adequada. E se foram feitas de forma adequada, se esse estáfilo cresceu em mais de 2 amostras de hemocultura. Um coagulase negativo que cresce em uma amostra só, tem muita chance de ser um falso positivo, a não ser que a sua presunção clínica seja muito forte. Então, a gente tem que juntar presunção clínica com coleta adequada. Em geral, nós consideramos crescimento em duas amostras. Quando temos em uma amostra só, isso às vezes acontece em pediatria, para valorizar, a gente precisa ter nexo clínico, senão tem uma chance real de contaminação. Camila, fica à vontade para complementar. Também o tempo de crescimento, né, Ana? O tempo de crescimento abaixo de 16 horas é um indicador aí de infecção verdadeira, né? Quando você tem um crescimento aí mais prolongado, então demora aí um estáfilo cresceu após 30 horas, então a chance maior de ser um contaminante. Então, é super importante essa interface com o seu laboratório e pedir que eles disponibilizem um tempo de crescimento, isso é super importante. Isso aí é dica de ouro, é meio pulo do gato. Ter o telefone da micro e perguntar, esse estáfilo cresceu em quanto tempo? A gente sabe que coagulase negativo demora mais de crescer do que estáfilo aureus. Mas não é para ele demorar 30 horas, 26 horas para crescer, porque aí a chance de ter um inóculo baixo, que seja produto da pele, é maior. Então, tempo de crescimento é um detalhe que nem sempre a gente tem quando os laboratórios são centralizados, mas ajuda bastante. Se não tiver essa interface, usarmos nexo clínico com coleta adequada e crescimento em 2 ou mais amostras. Maria Barberino está complementando aqui, positiva em mais de uma punção, cada punção um par de hemocultura aero e anaeróbico, e avaliando os dados clínicos, com maior de 16 horas, provavelmente é contaminante. Né? Isso aí. Para ficar bem claro. Essa é Gorete, gente. Ela que ensina para a gente o que é uma contaminação ou não. Isso super importante na identificação, a gente tem sistemas diversos da gente, porque pode colher em momentos diferentes, na hora de pistola tudo junto, e aí a gente não sabe se foi coletado no mesmo horário ou não. Então, é super importante aí esse processo, para que a gente saiba exatamente que horário foi pistolado e entender qual foi o sítio, se foi um sítio periférico, se é o catéter, se colheu dos dois lúmenes do catéter, que identifique, porque senão a gente fica com um problema na mão e uma chance até alta de tratar de forma inadequada. Ótimo. Marcos Alves dá parabéns aí para vocês, muito bom. E Humberto Feitosa fala, ele é residente de medicina intensiva na UDI, e eu fico super feliz em ter um residente conosco, né? Porque acho que já temos aí a provocação de profissionais novos trabalhando com esse diferencial de qualidade. Parabeniza pela excelente aula, e ele tem uma dúvida em relação à infecção de corrente sanguínea por catéter venoso por estáfilo aureus. É necessário repetir a cultura nos casos em que não há endocardite confirmada por eco e o paciente segue febril depois de 7 dias de tratamento? Então, alguma coisa está acontecendo aí, né? Então, primeiro ponto, só para ratificar a questão do eco nesses casos, porque a gente sempre faz eco em candidemia e sempre faz eco em infecção por estáfilo aureus. Mas também o tempo do eco, quando você fazer o eco, é super importante. Não adianta você ter uma hemocultura positiva hoje e fazer o eco amanhã. Nem deu tempo de uma vegetação se formar. Geralmente, a gente indica um ecocardiograma em situações em que a bacteremia ou a fungemia está persistente, para a gente avaliar se tem infecções outras invasivas, tanto para estáfilo aureus quanto para cândida. E a gente sabe que a acurácia do eco aumenta quando ela é feita 7 dias após, em até 7 dias após. Então, primeiro ponto, cuidado para não gastar esse eco. A gente fala muito hoje em dia de otimização de recurso. Cuidado para não gastar esse eco antes da hora e ter uma falsa confiança de um eco negativo. Porque o ecocardiograma está bem posto e tem melhor acurácia se ele é feito a partir de 7 dias, especialmente naqueles casos com febre ou bacteremia persistente. Segundo ponto,
Se a febre é persistente, você tem que colher hemoculturas exaustivamente, especialmente se o agente inicial era Staphylo aureus ou Cândida, porque existe uma chance grande de ter infecções à distância. E aí você tem que perseguir, no caso do Staphylo, quem não a ideia é pediatra, quem não viu as osteomielites por estáfilos, as osteomielites bacterímicas. Então, o estáfilo faz isso, de modo que a gente não vai sair fazendo ressonância de coluna em todo mundo que tem uma bacteremia por estáfilo, mas a gente tem que repetir sim a hemocultura até que o quadro esteja controlado, pensando na possibilidade de focos à distância não controlados, mesmo que um eco feito precoce esteja normal. Ótimo. A Régia também dá parabéns para vocês, ótima aula. O Gilson também não, desculpa, está registrado como Gilson, mas chamo Kelly, sou residente também da terapia intensiva da UDI São Luís, UDI em peso aqui com a gente, parabéns pela excelente aula. Doutor Álvaro Souza, só gostaria de parabenizar a Ana e a Camila pela brilhante apresentação. Como cirurgião geral, aproveitei para atualizar meus poucos conhecimentos em infecto. Todos nós aproveitamos, doutor Álvaro, eu também, como médica agora de qualidade e segurança, aproveitei bastante aqui pontos de colinhas que nós vamos buscar nas visitas, né? E a Gorete coloca também hemocultura de acompanhamento iniciada em Staphylo aureus, Staphylo ludigênese, Cândida e suspeita ou confirmação de endocardite. Chamou atenção aí. Isso aí a gente esqueceu do Ligodonensis, e isso é outro estáfilo também que precisa de cuidado. Os demais parabéns foram todos de amigos muito queridos, e o pessoal da UDI está muito bem acompanhado do nosso querido Daniel, que está por aí. Mesmo. Daniel está conosco aqui também. Parabéns a todos, Joel também coloca, e o Gildo, parabéns, Ana e Camila, excelente revisão. Nós não temos mais perguntas aqui, mas eu queria deixar mais uma vez registrado que nós vamos disponibilizar todos esses 4 conteúdos do nosso programa de uniformização, de padronização dos antimicrobianos no site na verdade, no YouTube do IDOR. Então, quem não teve o acesso vai poder rever, ou quem também quer só rever esse conteúdo, como a gente disse, foram excelentes conteúdos, nós estamos fechando aqui com chave de ouro. Agradecer mais uma vez a MSD, que permitiu que a gente programasse todo esse conteúdo, eu já estou aqui com eles comentando o próximo, porque eu acho que a gente tem que entrar aí pesado nas seguranças durante os processos cirúrgicos, então, provavelmente, nosso segundo encontro vai ser falando de cirurgia segura, anestesia segura e todos os processos que envolvem esse momento. Mas agradecer também ao IDOR, que também é o grande parceiro dessa iniciativa que nós buscamos fazer aí, com o único objetivo de que a gente pudesse padronizar a conduta e reforçar a importância desses indicadores estratégicos que nós medimos na rede DOR. Para nós é extremamente importante que a gente compartilhe essas práticas, né? Porque a Carla está pedindo qual o YouTube do IDOR, não sei se o apoio do IDOR consegue me responder aqui no QIA, mas acho que se entrarmos lá no IDOR, a gente consegue encontrar o canal. E eu vou disponibilizar depois nos nossos canais de comunicação também, quando todos os palestrantes autorizarem aí a gravação. E aí vou passar a palavra para a Ana e para a Camila para elas se despedirem, mas já agradecendo, porque fechamos com chave de ouro esses nossos 4 encontros. Obrigada, Ana, obrigada, Camila, excelente discussão. Passo a palavra para vocês. Então, ideia, obrigada. Mais uma vez, só falar que esse indicador aí, ele é mais detalhado do que o de queda e lesão por pressão, que também atormenta a gente. Mas esse aí exige muita atenção e foco nos detalhes. É o mais legal, por isso a gente está aí muito agradecido de ter tido a oportunidade de falar isso. Espero que a gente colha resultados em termos de rede, na busca da IPCS 0, aí que começa pela pertinência dos catéteres. Então, obrigada, gente. Camilinha? Obrigada. Obrigada, foi ótimo, é sempre bom, né, conversar sobre segurança e prevenção, então é sempre um prazer, e a gente está à disposição, né, Ana, eu acho que essa é uma discussão rica, que a gente começa aqui, mas que acho que a gente deve aprofundar ela, e foi muito bom, muito obrigada. Obrigada, Camila, obrigada, Ana, e aí vocês me lembraram de um ponto importante, nós estamos fazendo uma rodada de workshop Dano Zero, já fizemos São Paulo, já fizemos Rio. Doutor Álvaro já está programado para janeiro fazermos na Bahia, em Salvador, e vamos fazer também em Pernambuco e no DF. Esses 3 últimos vão, então, acontecer no mês de janeiro. Exatamente provocando que os hospitais
comecem não, continue a pensar sempre no nosso desafio do dano zero, ainda que a gente saiba que temos metas, né? A JCI não gosta nada das nossas metas, porque ela coloca que meta é zero. A gente coloca a meta como um desafio que seja alcançável para a maioria das unidades. A gente sabe que tem unidades que têm quase nada de infecções, né? Esse exemplo de corrente sanguínea, eu tenho unidades de grande porte que tem 6 casos no ano, considerando o total de leitos de terapia intensiva, é muito pouco. Mas, infelizmente, a gente ainda tem unidades com um número muito importante, e essa troca é o que faz a gente melhorar o resultado de cada uma das unidades e, consequentemente, da rede. Então, esses workshops estão sendo momentos da gente refletir um pouco de como poder buscar o dano zero. E eles estão acontecendo com a parceria da EUCVE para que a gente trabalhe processos finalísticos e processos de apoio. Então, Regional Bahia, Regional Pernambuco e Regional DF vão estar aí sendo convidadas para que em janeiro tenha esse momento. São 4 horas de duração, mas é uma metodologia bem dinâmica que faz com que a gente repense como perseguir o dano zero, que eu acho que é esse o objetivo que deixa claro para todos nós aqui, né? Eu vou deixar aqui no chat, no QIA, não sei se eu consigo, mas está lá no bate-papo o nosso, vou botar aqui para quem perguntou sobre se eu achar, não achei mais. O canal do YouTube aqui, a gente colocou no chat. Daniel também parabeniza vocês e acredita que a interação entre as equipes da UTI com a infectologia clínica e a CCH precisa ser amadurecida cada vez mais. Tenho certeza disso. Joel é intensivista do Biocor e gostaria de informações sobre a possibilidade de procalcitonina para encurtar o tratamento na corrente sanguínea. Vocês têm tempo ainda para responder? Então, a Procal em infecção de corrente sanguínea, ela não tem uma validação efetiva na literatura, diferente do que acontece para as pneumonias. É mais um indicador do encurtamento do tempo do antibiótico, mas não deve ser um definidor. Eu diria que naqueles casos em que você pode usar 5 a 7 dias, como no caso do coagulase negativo, que você tirou o catéter, você pode fazer, mas ele não deve ser o critério único, porque não tem comprovação para esse fim. Obrigada, Ana. Carla, então, o Cauê te respondeu aí na tua mensagem, o YouTube do IDOR. Eu já tinha vindo para o nosso momento final, porque a gente já está aqui extrapolando o horário. Mais uma vez, obrigada, MSD, IDOR, obrigada, Ana, Camila, fechamos com chave de ouro. Obrigada, até a próxima, gente. Boa noite. Tchau.